Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, quinta-feira, 12 de maio, também ao vivo no Facebook e portal sba1.com. O Brasil deverá colher 271 milhões e 800 mil toneladas de grãos na safra 21-22. A nova estimativa divulgada hoje pela Conab representa aumento de 6,4% na comparação ao que o país colheu na temporada anterior. O volume representa ganho de 2,5 milhões de toneladas em relação à estimativa divulgada em abril pela Conab. O aumento na safra se deve à maior área plantada de milho de segunda safra e também ao melhor desenvolvimento no final do ciclo das lavouras, principalmente de arroz, milho e soja. Também divulgada hoje pelo IBGE, a estimativa de safra em abril aponta que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve totalizar 261 milhões e meio de toneladas, 3,3% acima da safra anterior, o que representa 8 milhões e 300 mil toneladas a mais na produção. A JBS SA divulgou ontem à noite o resultado financeiro do primeiro trimestre deste ano. A companhia aponta lucro líquido de 5 bilhões e 100 milhões de reais, com alta de 151% na comparação ao lucro de um ano antes. No balanço trimestral, a JBS informa que a receita líquida subiu 20% para quase 91 bilhões de reais. O resultado, segundo a companhia, foi impulsionado por negócios de bovinos e suínos na América do Norte, pela melhora nos negócios da Austrália e ainda pelos avanços na construção de marcas no Brasil. Outro gigante do setor mundial de alimentos, a Minerva Foods, anunciou queda de 55,8% no lucro líquido do primeiro trimestre deste ano, na comparação com o balanço de um ano antes. O lucro da companhia fechou em 144 milhões e 600 mil reais. O balanço informa que o resultado financeiro líquido negativo foi impactado por insucesso no chamado hedge cambial. No primeiro trimestre de 2022, aumentaram os abates de bovinos e suínos no Brasil. No caso dos bovinos, o aumento foi de 4,7% na comparação ao primeiro trimestre de 2021. O dado é da pesquisa trimestral da pecuária, divulgada hoje pelo IBGE. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, outras informações. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Segundo o IBGE, nos primeiros 3 meses deste ano, os abates de bovinos no Brasil passaram de 6 milhões e 900 mil cabeças, um aumento de 4,7% quando comparado com os primeiros 3 meses do ano passado. É o que apontava o IBGE na pesquisa divulgada nesta manhã. Segundo o IBGE, houve produção de 1 milhão e 820 mil toneladas de carcaças bovinas entre janeiro e março. Ou seja, quando falamos de carcaças bovinas, o abate cresceu aí, o volume, vamos dizer assim, resultado desse abate cresceu 5,2% mais do que no primeiro trimestre do ano passado. Agora, em relação aos suínos, também uma forte alta. Os abates de suínos aumentaram no primeiro trimestre deste ano 7,2% quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Ou seja, ainda há um volume muito grande de abate também de suínos. 13 milhões e 637 mil cabeças de suínos foram abatidas. O IBGE, de outro lado, aponta que no caso de abate de frangos houve uma queda. A queda foi de 1,8%, 1 bilhão e
544 milhões de aves foram abatidas no primeiro trimestre, o que representa essa queda aí de 1,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Agora, a produção de ovos de galinha é que também cresceu e a queda foi mais acentuada. Foi de 2,3% no primeiro trimestre, quando comparado com o trimestre do ano passado, ou seja, a produção de ovos de galinha não chegou muito longe não. Sequer chegou a 964 milhões de dúzias nos primeiros 3 meses deste ano. Essa queda é que configura aí uma baixa acentuada, né, de 2,3% para a produção de ovos. Zaidan, mais detalhes sobre esse assunto nós teremos no Mais Pecuária no final do dia aqui no Canal do Boi. É com você. Obrigado, Pulga. Deputados e senadores integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária pediram em reunião ontem mais agilidade na apreciação da proposta que trata do uso de pesticidas na produção agropecuária. De Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde a todos. O encontro da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é formada por deputados e também senadores, ficou acordado então entre os parlamentares que a proposta em análise sobre a modernização do uso e produção de pesticidas no Brasil seja apreciada em conjunto pelas duas comissões, a de Meio Ambiente e de Agricultura do Senado. Esse projeto foi batizado como do alimento mais seguro, onde a bancada ruralista defende que este é o momento mais oportuno em se tratando de segurança alimentar. Isso porque a aprovação da lei vai permitir a criação de novas moléculas mais seguras e menos tóxicas. Vale lembrar que o projeto está sendo debatido no Congresso há 20 anos. Vamos ver se essa pressão da bancada ruralista vai atingir o principal ator dessa novela, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Afinal, é ele que vai decidir se coloca em votação do plenário ou não. Volta ao estúdio. Obrigado, Berenice. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Julian Marques. Boa tarde, Zaidan, e boa tarde também para quem está acompanhando a CB News. E olha só, o frio ainda segue sendo o grande destaque no sudeste e sul do país. Inclusive, Zaidan, por conta da circulação de ventos e a passagem da frente fria, aumenta as condições de chuva no leste e norte de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e também de Minas. As temperaturas seguem baixas, principalmente no litoral paulista. Nas demais áreas e no Espírito Santo, sol e tempo firme. E olha só, no sul, as pancadas de chuva andam se concentrando sobre o litoral do estado gaúcho e também no litoral do Paraná. O amanhecer ainda será de frio em todas as regiões e pode começar com nevoeiro no sul paranaense. Indo para o centro-oeste, o tempo firme e seco persistem sobre grande parte de Mato Grosso e no centro-norte de Goiás. Já no Distrito Federal e centro-sul de Mato Grosso do Sul, sem previsão de chuva. Na região nordestina, a nebulosidade continua elevada na costa norte e leste. Chove em vários momentos nas capitais de São Luís, Fortaleza, Natal e João Pessoa. Agora no norte, a umidade segue aumentando. Tem previsão de pancadas de chuva intensa no norte e oeste do Amazonas, sul de Roraima, oeste do Acre, leste do Amapá e também nordeste do Pará. Zaidan, vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. É com você. Obrigado, Julia. Agora mais informações da estimativa de safra divulgada hoje pela Conab. O Brasil deverá colher 271 milhões e 800 mil toneladas de grãos na safra 21-22, alta de 6,4% na comparação à temporada anterior. Para o milho, é esperada uma colheita total de mais de 116 milhões de toneladas, alta de 33% na mesma comparação, superando condições climáticas adversas em regiões importantes de produção. A estimativa de produção da soja está em 123 milhões e 800 mil toneladas, uma queda de cerca de 10% em relação à safra anterior. Para o arroz, a expectativa aponta a produção de 10 milhões e 700 mil toneladas, uma queda de 9% devido à estiagem no sul do país. A estimativa para o feijão de segunda safra aponta a colheita de 1 milhão e 400 mil toneladas, crescimento de 23% na mesma comparação.
Destaque dentre as culturas de inverno, a produção de trigo revelou estímulo dos produtores. A área plantada estimada teve alta de 3%. No Rio Grande do Sul, a intenção de plantio subiu quase 10%, de 1.160.000 hectares para 1.270.000 hectares. O levantamento apontou o aumento das exportações de milho de 37 milhões de toneladas da estimativa anterior para 38 milhões de toneladas em 2022. A alta nas exportações deve vir impulsionada pelo crescimento da produção e aquecimento da demanda internacional. Os alimentos e transportes tiveram um impacto maior no índice de inflação em abril, segundo o IBGE. Veja quais produtos tiveram maior peso na região metropolitana de Porto Alegre no mês passado. Direto de Cruz Alta, noroeste do Rio Grande do Sul, as informações de Paulo Andrei. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zaidan. Exatamente, nós tivemos então figurando entre os maiores aumentos o morango, o transporte por aplicativo e o tomate. O tomate, inclusive, acabou gerando aí uma repercussão nas redes sociais devido ao aumento no seu preço. Os aplicativos, né, os transportes, o morango e o tomate tiveram as maiores elevações de preços no mês passado. Segundo os dados mais recentes do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, os dados também foram divulgados ontem pelo IBGE, apontando que o IPCA ficou em 1,13% na Grande Porto Alegre, nível que ficou acima da média nacional. A parte de cima do ranking é ocupada pelo morango, tomate e a batata inglesa. Entre os itens não alimentícios, Zaidan, o transporte por aplicativo, passagens aéreas e produtos farmacêuticos tiveram as maiores altas entre 2,1% e 2,7%. Dos 9 grupos pesquisados no IPCA, 7 apresentaram elevações na região metropolitana de Porto Alegre. Alimentação e bebidas tiveram uma variação de 2,36% e o impacto de 0,5 ponto percentual no índice. O leite também foi o que mais subiu na região, com 10,5%. Então, tivemos aí um aumento nos custos, não somente nos índices não somente de alimentação, mas também de transporte e farmacêuticos. E agora o leite aí com 10,5% no aumento, Zaidan. Obrigado, Paulo Andrei. Obrigado a você também. O CBN News termina aqui. Eu volto às 10 para 5 no Mais Pecuária. Você fica agora com a agenda de leilões.